Quintas Mais Humanas está de volta. E agora em 2023, num novo formato, mais quente, mais humano. A gente está aqui no estúdio da Terracine, a produtora da nossa Hub. Eu sou a Andresa Grimas, essa é a Adriana Praia, minha sócia. E esse ano a gente vai falar muito sobre gente que cuida de gente, certo, Dri? Certíssimo. Bom, hoje, primeiro que eu estava morrendo de saudade, né, do Quintas Mais Humanas. Então, e hoje ele está mais quente mesmo, porque nós estamos presencialmente. Originalmente, o Quintas Mais Humanas começa de modo virtual, dentro da pandemia, tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu, e agora nós temos o privilégio de podermos nos encontrar. E estamos aqui com o nosso querido André Silva, que é gestor da Universidade Corporativa da DASA, cuidando de hospitais, diagnósticos, e tem mais uma área que ele vai contar aqui, trazendo esses desafios que existem na área de DHO, né, de desenvolvimento humano organizacional, e as dores e os amores que ele vive dentro da Universidade Corporativa. Ele vai contar tudo aqui para a gente. Então, André, seja bem-vindo. Bem-vindo. Estamos muito felizes de você estar aqui Também, conosco. muito obrigado pelo convite, agradeço. Friozinho na barriga, primeira vez que a gente grava, né? Vamos ver como que vai ser aqui a experiência, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde. Bem-vindo. Tenho certeza que, como todas as nossas interações, vai ser incrível, porque você é um profissional com muita experiência para trocar e trazer conteúdos e dicas aí para quem vai nos assistir, para quem vai nos ouvir também. Então, a gente queria fazer, antes de começar aí o nosso papo, só para um aquece, você hoje cuida de algo muito parrudo, né, dentro da DASA. Então, tem uma equipe grande, tem uma responsabilidade imensa na parte de desenvolvimento humano, de muitas pessoas. E aí eu queria até chegar aqui. Como é que foi a tua carreira para você sentar hoje na cadeira que você senta, tão importante? Legal, contar um pouco então da minha história na DASA é uma questão inspiradora, né? A gente estava aqui conversando um pouco antes de começar a gravação e você me falou, tô feliz, né? Estou na DASA já há quase 4 anos, né? Agora em agosto completo. Foi uma trajetória de crescimento, né? Então eu entro na DASA como analista júnior, passei como analista pleno, tô há 2 anos sentando na cadeira de gestão, primeiro com cargo de supervisão e agora mais recentemente com cargo de coordenação. Na verdade hoje dentro da DASA não sou o único gestor, né? Mas tenho aí os meus pares, a gente se divide em frentes, né? Uhum. A DASA é muito grande, somos aí mais de 50 mil colaboradores, então a gente tem aí um time de gestão da Universidade DASA, mas que hoje responde por todo o desenvolvimento dos nossos DASA Lovers, como assim nós chamamos, né? E aí é um time coeso, é um time que trabalha muito para a gente entregar de fato ações de desenvolvimento para todo o nosso público e conseguir aí impactar da melhor forma possível. E a gente no Brasil inteiro, né, André? A gente está presente hoje, a gente só não está presente na região norte, com exceção região nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Estamos presentes lá, como você bem falou, a gente hoje tem uma rede integrada de saúde, né? Então, somos 15 hospitais, temos clínicas, oncologias, mais de 40 marcas de diagnóstico, temos a parte de cuidado integrado. Então, hoje a DASA, a gente fala que é um ecossistema porque a gente quer cuidar por inteiro. Então, a gente olha a jornada do nosso paciente completa, né, de forma completa, e a gente tenta aí trazer saúde, né? O nosso propósito é sermos a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa, e a Universidade DASA vem justamente para sustentar o desenvolvimento dos nossos colaboradores, para que esse propósito lá na ponta de fato aconteça. Muito bom. E a gente vê isso no dia a dia, interagindo e trabalhando com vocês, não é primeiro projeto, a gente está com alguns projetos aí em andamento, e a gente vê muito isso como essência, como cultura. Nós conseguimos ver nas interações com vocês, em todo o trabalho que a gente faz, a cultura realmente bem enraizada lá. E é um desafio quando a gente fala de cultura sendo vivida no dia a dia, como é desafiador você fazer com que essa cultura seja verdadeira, né? Realmente as pessoas vivam essa essência. Como que você chega, né? O que você teve já que passar como desafio dentro do RH para chegar a uma responsabilidade tão grande? Deixa eu mudar essa pergunta. Qual foi o seu maior aprendizado para sentar na cadeira que você senta hoje e ocupar? Porque assim, gente, vocês ouviram aqui ele falar,
supervisor, coordenador, mas a responsabilidade que o André tem ele toma muitas decisões. É claro que são decisões compartilhadas, mas tem uma grande responsabilidade, né? Então a gente não está falando aqui, é uma pessoa decisora, né? Você é um dos gestores que tomam a decisão dos projetos que você conduz. Qual foi seu maior aprendizado na tua carreira até chegar na DASA para você sentar e falar, não, daqui que eu cuido de tudo isso que você está cuidando hoje? Desse monte de gente. Eu acho que aí esse é o ponto, né? Quando a gente fala de desenvolver 50 mil, todos nós coordenadores, eu tenho os demais pares, todos nós temos grandes responsabilidades. A gente vive hoje dentro de uma realidade onde o RH ele precisa ser eficiente, então é de fato o mais com menos, né? Então a gente de fato tem poucas pessoas e a gente precisa sempre entregar melhor. Eu aprendi muito com a minha gestora e aí com os meus gestores, né? Com os gestores que eu tive e com a minha gestora atual, Cíntia Fachin, minha gerente, a trabalhar sempre baseado em 3 pilares, né? Pessoas, processos e relacionamento. Né? Foi algo que ela sempre me ensinou, né? Nesses 2 anos que eu estou com ela, desde quando eu assumi o cargo de supervisão e agora como coordenador. E ela sempre trabalhou isso. Porque pessoas, eu preciso cuidar do meu time. Hoje eu tenho um time grande, é um time de desafio, né? Eu tenho hoje, estava aqui comentando com vocês, hoje eu tenho 33 pessoas, mas com uma projeção de chegar a quase 40 pessoas em 5 cidades do Brasil diferentes. Então, é fazer gestão à distância, é como estar perto estando longe, né? Num Então, país tão grande, com tanta cultura, com tanta gente. Com tantos desafios também, porque o nosso negócio ele não para, né? Então, como que você alinha tudo isso? Eu acho que E outra, dentro do RH. Dentro do RH, tendo que cuida... ser referência. Exatamente. Então, né? Não é uma área que... Não é uma área de negócio que você pode colocar a culpa em outro. Não, é o RH que você tem que ser também exemplo. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, é cuidar de pessoas. Eu acho que quando eu sentei na cadeira de supervisão, para mim foi um salto, e aí de entender de um processo que eu não entendia. Né? Então, eu acho que o primeiro grande desafio, quando eu olhei para pessoas, é como que eu vou sentar numa cadeira que eu não conheço as pessoas que eu vou liderar e não conheço os processos, eu não sabia o que elas faziam. Então, eu primeiro precisei me apropriar do negócio, eu precisei me apropriar daquilo que o meu time fazia para poder conseguir, de fato, então, orientar, desenvolver, estabelecer processos. E acho que o segundo ponto, processos. Então, quando a gente senta numa cadeira dessa, e da forma como eu sentei o negócio, a qual eu assumi primeiramente lá atrás, era um negócio totalmente diferente. Eu vinha de uma realidade de hospitais dentro da DASA e eu fui para diagnóstico. Então, eu sabia hospital, eu sabia como funcionava, mas não sabia como funcionava diagnóstico. Então, acho que o grande ponto aí do desafio foi entender o negócio. E aí eu acho que é vestir a sandália da humildade e descer. Sentar lá na ponta, eu acho que aí, mesmo sendo gestor naquele momento, supervisor, eu precisei falar, não, peraí, eu não sei, me ensina. E aí, esse descer não é um downgrade que você está fazendo, é descer no sentido de imergir, Isso. né? De você mergulhar, então eu vou no profundo para poder fazer. Maravilhoso. E para conhecer o detalhe, né? Porque quando eu entro numa operação de diagnóstico, que é exames, que é complexo, que eu lido com a vida, né? E eu sempre ouvi lidar com o amor da vida de alguém, você precisava ter ali conhecimento. E aí o meu time, para poder conseguir orientar, eu precisava saber o que eles faziam. Então eu precisei sentar, peraí, vamos entender como que é esse processo, vamos entender como que é isso que você faz. E logo quando eu assumi um time, já foi um desafio, porque eu tinha parte do time em São Paulo, parte do time no Rio. Então eu precisava olhar para pessoas, eu precisava olhar para processos, mas ao mesmo tempo eu precisava também ter o relacionamento com os meus clientes. Então quando eu trago esses 3 pilares, pessoas, processos e relacionamento, é você equilibrar o malabarista, equilibrar os 3 pratinhos. Porque não era que eu precisava ser perfeito em tudo, mas eu precisava ser bom, pelo menos, nesses 3 processos e dominar. Então, acho que o grande desafio de ter sentado nessa cadeira de liderança é isso. Pessoas, processos e relacionamento. E foi isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo e amadurecendo esses 3 pilares para, então, hoje conseguir ir agregando novas áreas, né? Eu brinco que eu fui juntando, né? Comecei com uma e aí hoje já lidero 3, 4 e já estou indo para 5ª área debaixo do meu guarda-chuva. Mas acho que é esse o poder de conseguir, de fato, conhecer. Acho que aqui do maior, acho que dica que eu deixo aqui é justamente isso, é conhecer o que você vai ter que tocar, é conhecer o negócio minimamente. Eu brinco muito com o meu time que, assim, eu não delego nada se eu não conhecer muito bem.
Então, no primeiro momento, eu fiz o movimento de centralização. Não porque eu queria ser um líder centralizador, mas porque eu queria entender. Depois que eu entendesse, aí sim eu começava a soltar. Porque se eu tivesse problema em algum ponto, não, peraí, aquele processo eu domino. Então, se ele errar, eu consigo voltar lá, reorientar, reorganizar o processo. Porque eu domino aquele processo. Agora, não tem como eu delegar algo que eu não conheço. Perfeito. Sem dúvida. Então, isso para mim foi a grande base que eu aprendi com a minha liderança, né? Então, Cíntia foi aqui a minha grande mentora nesse sentido e a gente sempre trabalhou esses 3 pilares: pessoas, processos e relacionamento. Perfeito. Desculpa, Adri, mas como universidade corporativa é muito desafiador, porque você não tem relação hierárquica com os outros, você é alguém que chega para trazer mais trabalho, né? Você vai a fundo, emerge né, nas dificuldades, nos problemas para entender, porque senão você vira um tirador de pedido. Né? Vem demanda, você busca no mercado, traz um produto pronto, entrega. E, na verdade, não é isso. Para fazer esse propósito acontecer, você precisa entender desse negócio efetivamente. Então, acho super interessante quando você fala desse conselho para quem está começando agora. Eu vejo esse um grande desafio de uma universidade corporativa, né? De você ser um provedor de soluções internas de diversas demandas e que você precisa atender rápido, bem feito, né? Se você traz um fornecedor errado, enfim. Então, eu vejo isso como um desafio. Se você puder contar um pouquinho como que é essa realidade, né? De solucionador, eu diria. Vocês são pessoas que buscam as melhores soluções para quem está ali dentro, né? Eu acho que dentro da Universidade DASA a gente tem um case de sucesso muito interessante, né, que vem de uma ideia da nossa superintendente, a Bianca, de que como que a gente está organizado hoje enquanto universidade, né? A gente tem todo um pilar de consultores educacionais que são os responsáveis por ali buscar essas soluções, então eles que fazem um relacionamento com o negócio, estão em contato com os nossos gestores para poder buscar essas demandas e não serem só os tomadores de pedido, mas entenderem o negócio e formatarem a melhor solução. A gente tem uma área que é uma fábrica de conteúdos que fica justamente responsável por isso. É consultoria, é um processo interno, porque como a gente está falando muito de saúde, é protocolo, é informações, é exame. Então tem coisas que não adianta eu só buscar um fornecedor. Tem coisas que tem que ser mais rápido, 2, 3 dias eu produzir e entregar. Então a gente tem uma fábrica de conteúdos que vai trabalhar com esses 2 pontos e entender essa solução, ela vai ser interna, ela vai ser externa vai ser com quem, interna vai ser como. Eu vou trazer um parceiro, eu vou trazer um especialista, e a gente tem uma área de operações que entrega isso para a ponta. Então, eu acho que da forma como a gente está organizado, a gente consegue ter uma visão do todo, a gente consegue ter velocidade e a gente consegue agregar valor para aquilo que eu entrego para o meu cliente na ponta. E traz credibilidade. E traz credibilidade, com certeza. Porque eu acho que é um grande desafio quando você atende várias áreas, é isso, né? O quanto a área de DHO consegue trazer soluções que gerem credibilidade e que o teu cliente interno vá realmente abraçar a tua ideia, a tua proposta, o teu projeto, aquilo que você está trazendo como solução. Sim. Porque isso é um grande desafio. E eu acredito que dentro desse desafio também a gente tem um outro ponto que é muito importante, que eu tenho 3 pontos aqui, acho que também. Eu tenho o meu cliente final, que é o meu colaborador, que é aquele que eu vou capacitar. Então, eu preciso, hoje na era onde nós estamos, a gente trabalha muito com o digital dentro da DASA, então a gente trabalha muito com o EAD, até os projetos que a gente já fez com vocês tinham um pouco EAD e um pouco presencial ali, o olho no olho, o contato. Então, eu tenho o meu colaborador na ponta e eu preciso entregar um conteúdo para ele que faça sentido e que vá gerar valor para que ele realize a atividade dele. E dentro do mundo que a gente está hoje, de tantas informações, eu não posso entregar qualquer coisa para ele, porque senão eu vou gerar uma sobrecarga de informação e aquilo, ao invés de ajudar, vai atrapalhar ele. Então, acho que tem o primeiro ponto. Como que eu sou assertivo e gero valor? Segundo ponto, como que eu trago esse gestor para dentro disso também? Sim. Porque o grande desafio que a gente tem hoje ele tem várias coisas para entregar lá na ponta. Ele tem várias coisas para fazer. Como que a solução da universidade vai apoiar esse gestor na entrega de resultado dele? Então, acho que tem esse segundo ponto também. Se a gente não pega ele aí, né? Se eu não engajo ele nisso, se eu não mostro também valor para ele, se eu não digo, se você colocar o seu colaborador para treinar, se você de fato investir em capacitação, a gente chama muito dentro da DASA de ações de desenvolvimento, não é uma conclusão por si só, não é ele consumir um conteúdo, mas é uma ação de desenvolvimento. Né? Até o nosso indicador, a nossa meta é quantas ações de desenvolvimento a gente tem por HC impactado. Né? Então, quanto que eu estou impactando ele? E o terceiro ponto é como que eu dou visibilidade para isso.
Porque às vezes dentro do RH, dentro da área de universidade corporativa, a gente faz, mas não traz visibilidade. E aí o gestor não tem aquela questão de número, porque gestor é dado e fato, gestor é resultado, gestor é métrica. Então eu preciso também trazer visibilidade. Então eu acho que a universidade corporativa tem o desafio de ser estratégica, mas tem o desafio também de entregar cada um desses pontos. O que gera valor para o colaborador e não sobrecarrega ele de informação, o quanto o nosso gestor ele entende isso como uma ação de desenvolvimento e que vai virar ponteiro, né? Eu tinha um gestor dentro da DASA que era o Alexandre, que batia muito nessa tecla com a gente. O que é a ação que vai girar ponteiro, né? E todos nós falamos isso e viram um mantra, né? O que vai virar ponteiro? Essa ação vai virar ponteiro? Qual é a métrica? Dá pra gente metrificar o resultado disso e buscar o resultado? Porque a gente sai daquele ponto de abraçar a árvore, de fazer ação por fazer, né? Ai, não dá pra medir ROI. Sim, não dá pra medir, mas tem outros indicadores que a gente pode olhar que essa ação de desenvolvimento vai impactar esse indicador e como que a gente mede. E também como que a gente dá visibilidade para isso. Porque às vezes a gente faz tanta coisa ali no bastidor e não mostra, não dá visibilidade, não coloca na vitrine, né? Eu sou responsável hoje dentro da Universidade DASA por reportar os números. Então a gente tem lá um dash onde eu digo, ó, o número é isso, a gente está impactando e a gente divide isso por frentes, né? Então o que eu estou impactando cada frente, o que eu estou impactando cada negócio dentro da DASA e trazer visibilidade disso para todo mundo, né? Para mostrar o nosso trabalho de fato, né? Olha, tudo que você falou, você tem vários conselhos, né? Quem anota tem várias dicas aí do que você falou. Compartilha com a gente algum exemplo, um projeto que você tenha desenvolvido, um desafio que você tenha vivido de uma área cliente, seja por qual motivo você vale a pena compartilhar para inspirar quem está entrando em que universidade marcou a tua carreira também, né? Exatamente, que vale a pena você contar. Eu acho que tem 2 projetos bem importantes desse tempo que eu tô na DASA, que aí um dos projetos, acho que compartilhando, é o projeto que a gente tocou com vocês, né, dentro da nossa operação de hospitais o ano passado. Foi um projeto complexo, foi um projeto grande, onde a gente precisou trazer um novo modelo do jeito DASA de atender em hospitais. E aí acho que a gente começou por uma das áreas mais críticas, que era pronto-socorro. Né? Foi um mega desafio você implantar um projeto, e aí a Alessa que estava mais perto ali com a gente, de começar e a gente nem tinha terminado, a gente ainda estava no piloto e recebeu o desafio da diretoria de fazer o rollout dele para todos os hospitais do Brasil. Então, são 15 hospitais. Sim. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís. Então, a gente, assim, eu acho que esse foi um projeto complexo, porque a gente trabalhou o tema de NPS para uma operação que não conhecia o tema de NPS. Então, a gente falou de muita coisa durante pouco tempo. Então, a gente falou de NPS, a gente falou de acolhimento, a gente falou de propósito, a gente falou de cultura, a gente falou de experiência, de jornada. Nossa, e a jornada dentro do nosso paciente, né? Para quem aí não conhece um pouco da realidade de hospital, que entende como paciente, mas para nós que estamos ali trabalhando nos bastidores e temos que garantir essa experiência, é uma jornada que é fragmentada, né? Quando a gente pensa, você entra no pronto-socorro, você passa por avaliação ali com o enfermeiro, depois você vai abrir a ficha, depois você vai passar pelo médico, depois tem exame, medicação, aí volta para reavaliação. É uma jornada. Aí é uma jornada, que ela muitas das vezes é fragmentada e tem muito atrito. Então, quanto que a gente prepara o nosso time para conseguir, de fato, proporcionar a melhor experiência para esse cliente? E também uma mudança de mindset, porque a gente estava trabalhando com uma operação que já estava acostumada com o modelo, já estava acostumada com o modelo mental de como fazer, e aí a gente traz um novo modelo. Né? Então, eu acho que a jornada que a gente preparou, de ter uma jornada de encontros presenciais, de estar ali com eles, olho no olho, e ter uma jornada também digital e conseguir alinhar tudo isso, acho que fez o grande diferencial para o projeto, da gente conseguir aí conquistar e ver valor para os gestores, porque o que a gente ouve até hoje é que o projeto foi muito importante, porque o projeto fez a mudança, porque o projeto iniciou um processo de mudança. Eu não entendo que o treinamento, ele é o fim, mas acho que ele é o início, ele é a sensibilização. Então, eu acho que esse projeto foi um projeto muito importante, né? A gente teve aí, acho que aqui dá os devidos créditos a Mariane, que é do nosso time da universidade, que foi a grande PMO do projeto, conduziu muito bem, e depois o meu time assumiu para entregar
o projeto na ponta, então acho que esse é um dos que eu me orgulho dentro da DASA e ainda reflete hoje, né, porque a gente ainda está fazendo ele e hoje ele entrou no flow, né, então hoje ele é o modelo da DASA para atendimento, o programa Por Você, e eu acho que um outro desafio que é muito importante é quando eu assumi lá atrás, há 2 anos, a supervisão do NAC. O NAC nosso da DASA é o nosso núcleo de atendimento ao cliente, que era uma área que de fato a gente atende o call center da área de diagnóstico da DASA, né, que é responsável justamente por agendar os exames para todas as nossas marcas de diagnósticos. E a gente tinha um desafio muito grande, porque era uma área que não tinha muito processo, era uma área que estava descentralizada, cada um fazia de um jeito. Eu tinha um time em São Paulo, eu tinha um time no Rio, eu não entendia nada de exame, eu não entendia nada de diagnóstico e recebi o desafio de arrumar essa casa. E em 2 anos a gente cresceu o número, então eu estava tendo uma reunião hoje com as lideranças do NAC, trazendo resultados, trazendo números, mostrando a agenda e também com todo o time aqui, reconhecer também o meu time e deixar o reconhecimento do que a gente conseguiu construir. E aí acho que aqui é o grande ponto da universidade, né? Como a gente estava falando no início, de organizar as entregas como um todo e o negócio ver valor nisso. Então, hoje o negócio nos reconhecer como uma área parceira e estratégica, onde de fato nada acontece. Peraí, já envolveu o André da UD? O André da UD já está matriculado nesse assunto? A Universidade DASA está aqui? Qual é o papel dela? Né? Então, hoje a gente tem essa credibilidade do negócio. Por quê? Perfeito. Porque a gente se organizou, porque a gente tem pessoas agora que entregam alta performance, a gente tem processos e a gente tem relacionamento. Né? Então, de fato, a gente conseguiu construir aqui um case de sucesso dentro do NAC. Né? Então, a gente agradece aqui, também agradeço a todos os nossos parceiros e a todo o time, porque a gente conseguiu, de fato, ter uma universidade estratégica e eles veem valor nisso. Acho que é o mais importante. Então, acho que os 2 projetos aqui que eu posso destacar como sendo projetos muito importantes dentro dessa minha carreira dentro da DASA. Quando você fala que treinamento não é fim, é início, faz todo sentido nessa sua fala, né? Porque aí pressupõe um trabalho de parceria, de continuidade, de frequência, né? A gente conversando essa semana mesmo, puxa, vamos subir todos os vídeos da trilha digital? Não vamos. Isso faz eu acelerar o processo, mas isso não garante aprendizado. Sobrecarrega a informação, cara, aquilo que a gente estava falando no Exato. início. Eu não gero valor para quem está na ponta, né? Exato. Então, muitas das vezes, é justamente isso. Acho que uma outra dica que eu dou também à pessoa, como fazer, qual é o mais importante para mim, pelo menos, é conhecer o negócio. Acho que como RH, como área de treinamento, a gente precisa conhecer o negócio para ter esse input, para ter essa visão estratégica, para ser menos tomador de pedido ali. É o que a gente sempre brinca, que ser pastelaria é tomador de pedido, mas ser de fato aquela pessoa que vai construir a solução a várias mãos, e aí a pessoa o negócio vai te trazer o problema, mas como você conhece tanto o negócio e você sabe a necessidade, que você já traz a solução. Então, acho que conhecer o negócio é o mais importante. Eu sou a área especialista enquanto educação. Ele vai me trazer a demanda e eu vou propor para ele. Mas será que o que eu vou propor é aderente à necessidade dele e ele vai ver valor? E qual é o impacto disso no negócio, né? Porque você tem que conhecer a necessidade, a dor, tem que conhecer bem a área demandante, mas você também tem que conhecer qual é a cultura e qual é os desafios do negócio como um todo, né? Como grupo, inclusive. Porque aquela ação que a universidade corporativa vai trazer, aquela solução que ela vai propor, ela tem que trazer um impacto positivo para o todo. Não é só para aquela área, não é algo pontual. É algo que vai reverberar, como você trouxe aqui do Por Você. Não foi algo que a gente... É um indicador que a gente deu check. Não, ela começou a fazer parte do novo DNA de atendimento. É diferente. Cultura, né? Entrou na cultura. E entrou na cultura. Então, assim, por que tem credibilidade? Porque são ações, isso ao meu ver, né? E a gente, com um olhar consultivo, pode trazer isso com mais propriedade. Quando os projetos eles entraram, ele tem mais credibilidade. Todos os projetos e as soluções ela tem mais credibilidade porque você não entregou para dar check no seu indicador da própria universidade, mas você impactou no indicador do negócio. Entende? Então, isso eu acho que é um grande desafio. Porque você não fica olhando só para o seu umbigo, você está olhando para o negócio como um todo e está ali para ser parte daquilo. E não para ir cumprir o seu papel, as suas tarefas diárias às quais você foi contratada. Porque eu acho que hoje nem combina mais isso. E você trouxe muitos pontos aqui, André, de sucesso, que são indicadores de sucesso para a área de treinamento. Quando você fala assim, poxa, o ROI, como é que a gente mede isso?
Você mesmo fala que você acabou de sair de uma reunião de mostrar os teus resultados. E resultados, você está falando de número, né? Então, você treina soft skills. E como é que você mede isso? Tem como medir. Então, esse é um ponto, é uma dica que a gente dá, inclusive, para todas as áreas de RH. Existe, sim, a maneira de nós medirmos. Tem indicadores de sucesso de um treinamento, de um único treinamento e também de uma trilha, de uma solução. Então, isso é extremamente importante. Um outro ponto que eu queria ressaltar do que você trouxe é o quanto, quando você traz o sucesso do Por Você, e que foi um desafio, porque tinham 2 formatos de trilha, o presencial e o digital, mas não foi só isso. Foi você rapidamente, né? Nós aqui em conjunto também com vocês, apoiando vocês nesse processo, mas rapidamente a gente fez todos os ajustes necessários para o público que ia receber. Sim. Então, a gente se preocupou se não ia ser demais para aquelas pessoas. Então, eu lembro que no começo do projeto, a gente tinha feito uma proposta de treinamentos de 1h30, não foi? 3 horas 3 presencial. horas! E a Eu lembro que a gente gente teve que transformou... recalcular tudo, assim, um mês a gente recalcula toda a rota, porque Exato. não fazia sentido quando a gente levou justamente para os gestores. Não, peraí, mas para a operação de PS ainda, de pronto-socorro, tudo isso, não vai dar, não vai rolar. E aí, rapidamente, a gente conseguiu justamente entregar valor. Então, peraí, vamos pensar o que é melhor para vocês, o que é melhor para a sua operação. E eu acho que sempre devolver isso, que assim, não é o que é melhor para mim, o que é mais fácil para mim, mas é o que vai fazer pra sentido. Para você atingir a sua meta, porque né? aí, por exemplo, o Toredeira tá na minha meta, eu entreguei, eu fiz, tá aqui, ok. Não, mas o que de fato lá na ponta vai fazer sentido para ele e vai colaborar e vai corroborar a estratégia que tem, né? Então acho que a gente precisa estar muito linkado à estratégia, a de fato aquilo que vai, de novo, né? Sim. Virar ponteiro, Sim, aquilo que de isso. fato vai trazer valor para quem tá na ponta. E um outro ponto e último aqui, prometo, de todos esses exemplos aqui que a gente trouxe que vale como dica, é a linguagem. Sim. Nós acertamos na linguagem do público e o quanto é importante. Por mais desafiador que seja o conteúdo a ser ministrado, a gente está falando de mudança de cultura, de jeito novo de se atender. Né? Então, a gente trouxe uma linguagem que, para eles captarem, foi rápido, fácil. Não porque foi gostoso. Né? A gente via o envolvimento das pessoas estando ali conosco. Né, dentro dos treinamentos rápidos, que virou treinamentos de quanto? 40 minutos. 40 minutos, as oficinas, 3 horas, né? Eram oficinas práticas. No local de trabalho. Então, a gente pegou consultórios dentro do pronto-socorro. Eu lembro que no primeiro piloto a gente fazia dentro da sala de emergência do PS, reunia lá, às 6 horas da manhã, tava a gente lá, pegando todo mundo para treinar e a gente conseguiu, né? Gerou impacto, gerou percepção de valor para eles. Eles se sentiram acolhidos. Porque a gente foi até eles, não é eles que vieram até a gente. Então, acho que aí é um ponto importante aí para a gente compartilhar. Muito bom. Certeza. A tecnologia contribui muito para a gente ir até as pessoas. Sim. Não que a gente não tenha deixado de ir para São Luís às 6 horas da manhã do treinamento no PS, não teve problema nenhum. Mas a tecnologia, a transformação digital impactou muito o processo de aprendizado, né? Haja visto pelos últimos acontecimentos que todo mundo passou e se forçou a acontecer isso. Mas eu acho que a transformação digital ela veio para contribuir muito para o crescimento dessa área de educação corporativa. Como que você vê, André, a tecnologia apoiando o nosso trabalho de desenvolver pessoas de soft skills e até de capilaridade, né? Pensando na abrangência do país todo. E o que ela pode atrapalhar? Que ciladas a gente tem que tomar cuidado. Qual é a dor e o amor, né, de se de ter se usar a tecnologia? Aqui a gente tem um exemplo muito claro, eu trago um exemplo muito sólido que dentro da DASA a gente tem uma mandala, né, quando a gente olha a nossa marca, e uma das características da nossa mandala é que a DASA quer ser a tecnologia que descomplica, né? E aí a gente traz isso para dentro de universidade corporativa e eu trago o exemplo justamente do NAC. Qual é o meu perfil aqui de cliente, né? Eu estou falando de uma operação que é call center, mas é um call center de saúde. Não é um qualquer call center, não pode ser aquele call center automático, mas é um call center que a gente fala muito, né? Hoje eu estava com... precisa ser humanizado. Eu estava hoje com um time nosso de consultores que começou essa semana aqui em São Paulo e eu estava lá me apresentando para eles e eu falei, vocês precisam entender que vocês estão lidando com o amor da vida de alguém.
Então, quando ele Isso é entra em muito contato, forte. quando o nosso paciente, o nosso cliente, ele entra em contato, seja para agendar um exame para ele, seja para agendar um exame para outra pessoa da família, né? Ele está buscando um diagnóstico, ele tem uma queixa, ou ele tem uma suposição, ele procurou um médico e ele tem uma necessidade. Então, como que eu capacito? Eu tenho uma operação hoje com mais de 2.000 consultores, eles não são atendentes, eles são consultores de atendimento, eles estão ali de forma consultiva para entregar a melhor experiência para o nosso paciente, né? Porque quando a gente olha para a DASA a partir de diagnóstico, 80% dos nossos exames são agendados no call center, são agendados no NAC. Então, como que eu capacito essa operação, né? Eu tenho aí um grande desafio. Eu vou tirar eles para treinar, eu não vou. O nosso processo que a gente chama de certificação é quando um consultor entra, a gente certifica ele e é uma trilha que ele fica em média 15 a 20 dias em treinamento. Olha o tanto de informação que eu tô colocando na cabeça dele para depois ele ir para a ponta agendar exames que muitas das vezes não são fáceis, não são simples. O nosso produto não é simples, a gente tem clareza disso. Então, enquanto eu, a área de educação corporativa, enquanto universidade, capacito eles. E aí a gente tem a tecnologia como ferramenta. Mas eu preciso ter uma tecnologia que não vá complicar ou, aquilo que eu falei lá no início, encher ele de informação e sobrecarregar ele de informação. Mas eu preciso que o processo, então qual é a estratégia que a gente utiliza? O sistema que ele vai utilizar para agendar, os exames que ele vai utilizar e como que ele agenda isso. Então eu preciso que esse processo seja fluido e que a tecnologia venha ajudar e descomplicar esse processo, não complicar esse processo. Então uma coisa que eu falo muito para o meu time é, a gente precisa estar na ponta. E aí, qual é o meu desafio que eu tenho feito pro meu time? Eu falei, vocês são instrutores de treinamento? Ok, mas eu preciso que vocês sentem lá pelo menos uma vez por mês lá na cadeira e atendam o nosso paciente. Não é só eu pensar no que o consultor precisa, mas eu preciso entender o que o consultor passa. Então, nós como área de educação, muitas das vezes, quando eu falo dessa questão do negócio, é tá lá na ponta de fato. É sentar na cadeira e eu falei, vai lá atender. Nem que seja 4 horinhas no mês, pede lá para o pessoal colocar o skill para você realizar o atendimento e atenda, para que você de fato entenda qual é a necessidade do nosso paciente do ponto de vista do nosso consultor. Então, o que eu preciso capacitar o meu consultor? E aí eu uso a tecnologia, porque aí eu posso ter uma formação híbrida, eu tenho sala de aula, mas o que eu complemento na internet? O que eu complemento no EAD? O que eu complemento? Mas aí eu não posso ter uma sobreposição de assuntos, mas eu preciso que eles sejam complementares e que de fato descomplique a vida dele através da tecnologia. Então, eu acredito muito lá dentro do NAC, a gente tem essa estratégia que quando é para a operação, a gente visa que seja mesmo o EAD, porque eu consigo alcançar ele mais fácil, porque é a pessoa mais simples, né? Ele está sentado na frente de um computador o dia inteiro. Então, momentozinho que ele tiver ali de brecha, coloca para fazer alguma coisa. E aí eu preciso investir em microlearnings, eu preciso investir em estratégias que eu vou informar, capacitar, mas que eu não vou complicar. E eu não vou sobrecarregar. E eu não vou perder o valor nesse canal que eu tenho de capacitação. Então, esse é já um exemplo que a gente tem, né? Então, a gente busca ser a tecnologia que descomplica e que ajuda no desenvolvimento. Ela não substitui o nosso trabalho, não substitui. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de atendimento, de humanização, e de fato. E é um desafio, ainda pensando em central de atendimento, em que você tem um grande ofensor que é tempo, que as pessoas querem fazer rápido e serem bem atendidas. E é um dos indicadores de sucesso, inclusive. Né? Que é o nosso TMO, né? Tempo médio operacional. É isso aí. Exatamente. É um desafio. Como trabalhar, como ser eficiente, né? Porque eu preciso ser eficiente, eu preciso ser humano, eu preciso proporcionar uma boa experiência, mas eu preciso realizar o agendamento da forma correta, porque eu não posso mandar esse paciente para a unidade dizendo que era um exame e era outro, ou porque ele não vai conseguir realizar o exame. Então, eu preciso ser assertivo, né? Para evitar esse retrabalho, ou evitar uma queixa, evitar uma ocorrência, mas ao mesmo tempo eu preciso levar em consideração tudo isso. Então, é uma jornada de várias coisas que ele precisa fazer e eu preciso ajudar ele nesse processo, né? Eu preciso que o processo de capacitação ajude esse consultor e traga visibilidade para ele disso, né? Que não é ruim, mas é que ele consegue, foi aquilo que você falou, né? Quando a gente fala de métrica, aqui a gente também está falando a mesma coisa. Ele consegue, mas como?
E aí eu Exato. preciso trazer o como. Eu acho que a tecnologia, quando a gente fala da tecnologia de educação, quando a gente fala de ter uma plataforma EAD, conteúdos EADs, eles vão complementar isso. Porque a tecnologia ela precisa vir para ajudar, para descomplicar, para facilitar. É E isso aí. não para sobrecarregar ou para trazer muita informação. Porque senão eu tenho que dar um treinamento do treinamento de como ele utiliza para ele conseguir aprender. Gente, vocês entendem a complexidade disso? A gente está falando de núcleo de atendimento ao cliente, né? Não é qualquer área, né? A gente E tá é na área aqui, da saúde, e né? é na área da saúde. Não que a gente, que nos outros núcleos Não de atendimento a gente não tenha que trazer a humanização, né, no relacionamento, até porque a gente é cliente de muitas Sem centrais de dúvida. atendimento, né? E a gente sabe como Sem é que dúvida. funciona. Mas quando é o que você fala, eu estou lidando com o amor da vida de alguém, né? Então isso é realmente muito forte. E a questão de saúde, se ele faz algo errado, pode gerar uma série de complicações para aquele ser humano, né? Então a seriedade disso, mas são muitos exemplos que é muito bacana trazer os dois pontos muito equilibrados aqui, a questão da humanização e a questão das métricas, indicadores, né? E como realmente a área de desenvolvimento, as universidades corporativas, né, a área de educação corporativa consegue sim ter o equilíbrio entre essas duas pontas, Sim. né? Eu não preciso ser, eu só olho para resultado, eu só olho para as pessoas, eu só abraço a árvore e pareço que eu sou uma área comercial e nem uma área de treinamento. E não é isso. Existe sim a possibilidade de casar muito bem as duas coisas. Com certeza. E eu acho que a tua presença aqui, né, com todas essas histórias, legitima o que normalmente a gente fala para as pessoas, né? Fala para um novo cliente que a gente vai tá pegando briefing, fala para os nossos clientes que existe sim a possibilidade de você ter os dois pontos. Com certeza. É só arregaçar a manga. Aliás, você tem esse perfil de fazer acontecer mesmo, né, André? Não tem tempo ruim, sai de uma reunião entre outra rapidinho, tá sempre correndo, tem várias áreas abaixo de você. Eu acho que você tem uma carreira super promissora pela frente. Eu ainda quero continuar sendo sua parceira por muito Com tempo. certeza. Também queremos aí, já estamos no segundo ano de parceria e vamos continuar. projetos. Temos aí mais projetos, agora o projeto com o NAC, né? Então a gente traz o que a isso gente aí. fez em hospitais, agora trazendo para o NAC, né? Mais um projeto nascendo, né? Que foi o que a gente estava conversando essa semana. E a gente também quer manter essa parceria, porque a gente vê muito valor em ter vocês como parceiros e ter esse olhar de vocês também nos ajudando, né? Porque muitas das vezes a gente também às vezes a gente tá mergulhado Muito. aqui olhando o negócio, e é o que eu brinco muito com o time. Eu falo, gente, bate cabeça uma vez, bate cabeça duas vezes, e a terceira pede ajuda. Não continua batendo cabeça, né? E aí acho que é justamente isso ter a aí. visão de fora, ter também um know-how de que vocês têm, de trazer outras soluções, de trazer outras visões pra gente, e também trazer, acho que, a questão da provocação. Porque às vezes, como universidade corporativa também, os desafios que a gente tem de sempre fazer o mesmo, ou a questão da velocidade, a gente sempre fica entregando soluções iguais. E aí, quando a gente traz, de fato, uma consultoria como vocês, para nos ajudar a pensar no diferente, a pensar fora da caixa, a nos ajudar a como também melhorar a nossa entrega, ou até nos dar mais velocidade na nossa Sim. entrega, né? Eu acho que tem esse o ponto também. Não que o trabalho que a gente faça internamente não seja bom, ou só o de vocês é bom, só que eu acho Sim. que a complementariedade quando a gente Total. junta os dois. Sem Total, dúvida, sem dúvida. A total. gente faz perguntas diferentes, traz ângulos diferentes, sem dúvida. É uma aula, a gente fez um bate-papo delicioso. Nossa, a gente passou o anota tempo. muitas Olha, coisas. quando a gente já tiver mais no final desse novo projeto, a gente traz você de novo De aqui, porque a novo. gente vai falar das dores e amores desse também. Sempre vai ter dores e amores, Sempre, porque sempre. é inerente a qualquer pessoa, né? Acho que tem o erro, o acerto, a gente aprende. Eu gosto sempre muito de falar, eu aprendi isso com uma liderança minha no passado, que existem erros que a gente erra só uma vez. A gente precisa errar para aprender. Sim, Né? O erro, ele não tem que ser abominado. Eu acho que o erro, ele tem que ser valorizado a partir do momento que eu aprendo com ele. Sem né? dúvida. Então, eu acho que assim, a gente vai batendo cabeça e a gente vai seguindo Não, e eu as dores falo, e os gente, amores. se não tiver erro, a gente cria seres humanos mimados. Com certeza. Né? Tudo dá certo? Dá uma ova. Não existe isso, né? É igual a criança que não pode tomar um não. Não, a gente vai tomar muitos nãos na vida e vai dar errado e a gente vai aprender com isso e fazer melhor, Com certeza. né? Então, certeza. muito bom. André, muito obrigada pelo seu papo.
Obrigada a quem assistiu a gente até o final, que não acelerou, que deu pause. Espero que tenha valido a pena, Valido né? a pena ficar aqui com a gente até o final. Obrigada, Adri, pelo nosso papo, foi maravilhoso. Eu que agradeço, gente. Estou aqui Olha. super à disposição. Foi um papo, como eu falei, né? No começo, frio na barriga, né? A primeira experiência. Mas foi bem rica e eu acho que fluiu. Pra gente muito bem. também, viu? Porque foi a primeira. Tá sendo a primeira vez que a gente tá fazendo ao vivo, né? Inclusive, muito gostoso. Eu que E agradeço. que bom ter sido com você a abertura, né? A reabertura do Quintas Mais Humanas de forma mais humana agora. Com certeza. Né? A gente está no superlativo, então tem que fazer ser mais humano. Ser mais humano, com certeza. Exatamente. Verdade. Contem comigo, porque vocês precisarem. Agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. A próxima você vai trazer um convidado. Com certeza, trago alguém do time aqui, dos meus pares, para também compartilhar, porque a gente tem aí vários desafios dentro da Universidade DASA, não só eu, mas a gente tem um timaço aqui que entrega todos os dias, como diz a nossa líder, é um time de gigantes, né? Então são gigantes que entregam e aí a gente busca, justamente, falando de novo do propósito da DASA, ser a saúde que as pessoas desejam e que o mundo precisa, né? E a gente, como universidade, sustenta isso no dia a dia, na operação. Perfeito. Então, muito obrigado, Parabéns. Contem comigo e o que vocês precisarem. Tamo juntos, tamo juntos. Você que gostou desse podcast, desse videocast, deixa o seu... Curta aqui, deixa o seu like. Compartilhe com quem você acha que vale a pena compartilhar esse conteúdo. Continue seguindo a gente. Logo mais a gente tem episódio novo aqui no Quintas Mais Humanas. Até mais. Até mais. Se você quiser fazer algum comentário, perguntas, dar algumas outras dicas complementando tudo que você ouviu aqui, fique à vontade para colocar nos comentários e a gente responde vocês, tá bom? Nos sigam também nas outras redes, né? Dentro do Instagram, LinkedIn, nós estamos aí, vocês podem interagir conosco. Beijo, pessoal, até mais. Até mais.